Segunda vez aqui, uma satisfação retornar. Obrigado a todos pela presença, a quem nos acompanha. Obrigado à diretoria da casa pelo convite. E conforme o Coelho adiantou, hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Interessante falarmos sobre esse tema, especialmente nos dias de hoje, nos dias atuais, onde refletimos muito, discutimos muito a respeito de mansidão, a respeito de paz, né? Vivemos dias difíceis, né? Então se faz necessário falarmos e refletirmos um pouco a respeito desse tema. E antes de nós iniciarmos, e já iniciando, eu trago aqui algumas imagens. Temos aqui Gandhi, né? Gandhi, que notavelmente foi um líder ali na sua região, ali na Índia, né? Aonde proferiu palavras de grande sabedoria, né? De grande mansidão, né? E ali no seu meio promoveu uma liderança notável sem levantar uma só arma, né? Sem alterar uma só vez o seu tom de voz. Nós temos aqui Chico Xavier, que também com a sua mansidão, até no seu falar, no seu olhar, né? Quantas e quantas pessoas foram acolhidas e foram beneficiadas com o seu trabalho, né? E um outro exemplo, nossa querida Zilda Arnes. Lamentavelmente a história, penso eu, tem sido um pouco injusta com o trabalho que Dona Zilda fez à frente da Pastoral da Criança, né? Dona Zilda foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, ali nos idos de 2000, entre 99 e 2000, ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, em função do seu trabalho à frente do trabalho das crianças, né? E como todos sabem, houve aquela situação ela estava ministrando uma palestra lá no Haiti e houve um terremoto ali naquela região, né? E acabou por desencarnar, mas sua obra permanece, né? É o que mais importa. Trouxe essas três imagens, né? Para falarmos o seguinte: são três ilustres espíritos, né? Entre tantos outros que já passaram, que estão aqui junto de nós e que ainda ouvirão certamente, né? Que líderes que movem e inspiram multidões, movem e inspiram uma legião de pessoas sem levantar a voz, sem alterar a voz, na verdade, sem levantar uma arma, né? E inspirando pessoas à prática do bem, né? O que me chama a atenção, na verdade, é porque no pensamento coletivo, na maioria das vezes, essas pessoas são admiradas pelo seu trabalho, né? Mas muitas vezes nós não buscamos a inspiração nos seus atos, nos seus trabalhos, naquilo que realizaram de bom e que, na grande parte, absurda maioria das vezes, né, está em consonância com a vontade do Criador, não é? Que é a multiplicação da seara do bem pelo nosso mundo, não é verdade? Eu trago aqui pergunta 909 do Livro dos Espíritos. É uma pergunta bastante interessante, a qual Kardec, como todos sabem, questionador, estava ali e fez o seguinte questionamento aos espíritos superiores: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Vamos fazer um destaque aqui para pelos seus esforços, né? O homem, pelos seus esforços, não vamos terceirizar o esforço para outrem, não vamos terceirizar para o colega, não vamos terceirizar esse esforço a um familiar, não vamos terceirizar esse esforço a Deus, não vamos jogar a culpa em outrem. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? O que entendemos como más inclinações? Todas aquelas ações errôneas, né, que praticamos. O ódio, a inveja, enfim, todas essas más inclinações. E nós temos aqui o seguinte: sim, pelos seus esforços. Esses destaques são meus, tá? Eu botei grandão ali em negrito, né? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Essa é a resposta dos espíritos.
é um puxão de orelha para todos nós. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. O que os Espíritos estão aqui nos chamando a atenção, nos alertando, é que nós poderíamos, através dos nossos esforços, vencer essas más inclinações. Poderíamos superar essas más inclinações com esforços, como diz aqui, insignificantes. E no final eles ainda fecham com chave de ouro, né? Quão poucos dentre vós fazem esforços. Nós não temos nos esforçado, tá? Nós precisamos nos esforçar, precisamos nos atentar com relação a essas más inclinações, no pensar antes de falar, né? No que aquela ação pode resultar ao meu próximo, no que aquela ação, aquele mau pensamento, aquela má atitude pode resultar ao meio à minha volta, não é verdade? Então eu trago aqui para vocês logo de início um puxão de orelha dos espíritos superiores, nos chamando essa atenção para nos esforçarmos, para que possamos sim nos dedicarmos ao estudo, nos dedicarmos sim à prática do bem. Uma observação também interessante, aqui já não é do Evangelho, é uma reflexão para fazermos. Jesus, quando estava lá na cruz, né, nós temos no Evangelho, ele disse o seguinte: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Foi isso que ele disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Uma possibilidade, se Jesus estivesse aqui nos dias de hoje, entre nós, ele poderia dizer: Pai, perdoa, eles não fazem o que sabem. Por que não fazem o que sabem? Porque nós sabemos, nós temos acesso à informação, nós temos acesso à terceira revelação, ao Consolador prometido, ao Espiritismo que nos revela o que está por vir, de onde viemos, todas as leis naturais, traz essa revelação. Então é possível que Jesus, caso estivesse entre nós, poderia dizer: Pai, perdoa, eles não fazem o que sabem. Eles sabem, mas eles não fazem, Pai. Né? É uma observação para pensarmos. Quem sente um amargor na boca, senão nós mesmos? Essa imagem do bebê está bonitinha, né? Quem sente o amargor da boca, senão nós mesmos, né? Aqui eu chamo a atenção para o pensar, né? Para o pensar antes do falar, né? Que muitas vezes, envolvidos naquele sentimento de ódio, naquele nervosismo, naquela agitação em que estamos, né? Nós dirigimos ao nosso próximo palavras afiadas, palavras que machucam, mas quem sente o amargor na boca, senão nós mesmos, né? Aquele amargor fica na nossa boca, aquele amargor fica no nosso coração, fica no nosso espírito, né? Esse amargor, evidentemente, ele pode, além da questão espiritual, né? Ele atraindo ali uma legião, uma pleia de espiritualidade negativa, né? Para nos deixarmos ainda mais para baixo, né? Nós, evidentemente, também, através desse amargor, nós podemos ter problemas até físicos, né? E o que a ciência hoje fala a respeito dos maus pensamentos, na verdade, esses maus pensamentos que causam enfermidades, que causam doenças, né? Muito se fala, alguns cientistas até, por exemplo, em algumas qualidades, alguns tipos de câncer, né? Que são causados pela mágoa, pelo rancor, pelo não conversar, pelo não colocar para fora, né? Pela falta de perdão. Então, quem sente o amargor na boca, senão cada um de nós mesmos, né? E como é que nós podemos agir diante dos problemas? Em primeiro lugar, compreender, né? Nós estamos em tempos onde somos pequenos juízes, né? Onde nós
primeiro julgamos antes de compreendermos aquela situação, antes de compreendermos aquele fato, né? E quando eu digo pequenos juízes, especialmente nos meios das redes sociais, né? Você vê hoje no Facebook, né, pequenos tribunais, né, julgando ferozmente e avaliando e julgando os mais variados fatos, né? As pessoas ali agem como pequenos juízes na maioria das vezes. Vou até além, muitas vezes plantando ódio, plantando raiva, plantando improdutividades, plantando discórdias no meio social junto dos seus amigos, né? Então, compreender aquela situação, olho no olho, né? Algumas situações exigem que se, voltando aí para os meios sociais, né? Que se desligue o celular, que se feche o Zap Zap, que se feche ali o Facebook. Poxa vida, tem um desentendimento aqui que eu estou vendo aqui no histórico tal, deixa eu fechar isso aqui, eu vou lá conversar com ele. Vai ser olho no olho, né? Vamos conversar, vamos compreender esta situação, né? Em segundo lugar, nós falamos na questão de manter o sentido da realidade, né? É não fazermos, como se diz aí popularmente, né? Às vezes é uma gota d'água e a gente faz uma tempestade, né? Então, manter o sentido de realidade, sermos justos, né? O que é real, né? Foi isso que aconteceu? Foi isso, não foi desse tamanho, foi isso daqui, né? E no terceiro lugar, agir, né? É mãos à obra, né? E essa ação se exige a compreensão, né? Na verdade, as três estão interligadas, né? A compreensão, o sentimento de realidade e o agir. O agir, em boa parte das vezes, é difícil, mas eu gostaria de destacar aqui a casa espírita, né? Além dos nossos familiares, além dos nossos amigos, além daqueles que estão à nossa volta para nos auxiliar, para nos doar um pouco de paciência, um pouco de ensinamentos, um pouco de sua sabedoria, nós temos a casa espírita, né, que oferece, em sua maioria, né, o atendimento fraterno. Muitas situações que nós estamos colocados que não sabemos como sair. A casa espírita, através do atendimento fraterno, também é um canal de ajuda, né? Procurar o atendimento fraterno da casa, procurar o dirigente, né? Como eu disse, é mais um canal, né? E aqui, nessa imagem, fala, venha estudar conosco, né? O estudo é fundamental. Nós precisamos, meus irmãos, estudar, né? Muitas vezes a gente vê ali a codificação, puxa vida, mas tem ali 500 páginas, 600 páginas só nesse daqui e tem mais 5, precisamos estudar. A leitura da codificação espírita nos fortalece, nos trata, nos revela, né? Vem estudar conosco, né? Esse estudo, vivemos em tempos onde a facilidade, né? Temos uma facilidade tão grande que muitas vezes nem se precisa ir fisicamente até a casa espírita, né? Hoje pela internet você faz ali os cursos, né? Milton Felippelli no Espiritismo Agora tem ali os seus vídeos prestando os esclarecimentos necessários, né? E nós pulamos aqui uma situação do Salmo 91, que é bastante interessante, que nos fala, caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, né? Porque nós temos ali os nossos amigos, porque nós temos ali a casa espírita, porque nós temos ali um Pai Criador que nos envolve, que nos inspira à prática do bem, que nos inspira e nos fortalece em nossas dificuldades. E como eu estava falando a respeito do Evangelho, eu não gostaria que pensassem, né? Muitas vezes eu gosto de fazer a leitura do Evangelho, né? E não com o intuito de deixar a nossa exposição, né, mais, vamos dizer assim, mais chata, né? Mais, puxa vida, vai começar a ler agora. Não,
Por que eu gosto de ler o Evangelho? Para que vocês vejam, em primeiro lugar, a necessidade de se estudar a codificação. E, em segundo lugar, que eu considero de tão grande importância, é falar o seguinte: a atualidade dessas obras aos nossos dias. A atualidade. Nós temos aqui, por exemplo, a Paciência, um Espírito Amigo, onde faremos a nossa introdução, uma mensagem que foi recebida em 1862, portanto, há mais de 100 anos. Vejam a profundidade, a profundidade, a clareza e a atualidade destas palavras dadas por esse Espírito Amigo. Então, eu vou tomar a liberdade, peço a paciência de todos, né? Como diz o texto, é a paciência, para que vocês reflitam sobre essas palavras. E como eu falei anteriormente, eu leio porque eu gostaria que vocês, ao chegarem em suas casas, também tivessem o hábito de ler, de estudar toda a codificação espírita. Aqui nós começamos, eu vou começar, na verdade, aproveitando esse nosso tema de bem-aventurados os mansos e pacíficos, eu vou fazer a introdução de um texto e vou passar para o outro, e os senhores entenderão o porquê. Aqueles que não conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos nos capítulos, né, reflexões de Kardec, análise de Kardec sobre aquele ensinamento, sobre aquela máxima do Mestre Jesus, e ao final deste capítulo nós temos as instruções dos Espíritos, né? Nós temos ali a espiritualidade superior trazendo informações, trazendo relatos que têm ali a sua importância referente a esse assunto tratado. Então, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Nós temos só nesse capítulo 4 instruções de espíritos. Nós vamos ler o começo a paciência. Como eu disse, vejam a atualidade destas palavras. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não se aflijam quando sofrerem. Pelo contrário, bendigam a Deus Todo-Poderoso, que através da dor neste mundo concede a oportunidade para que possam evoluir. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pular para o capítulo 13, aonde Irmã Rosália, em 1860, vai destrinchar esta questão da paciência e encerrar a nossa exposição. Então, ela começa da seguinte forma: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram contidas nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na terra, todos seriam felizes, pois não haveria ódio, nem conflitos, nem ressentimentos, e principalmente não haveria pobreza, porque daquilo que sobra na mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam. Assim, vocês não veriam mais nos bairros sombrios em que vivi durante minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo crianças miseráveis necessitadas de tudo. Abrindo um parênteses nesta mensagem da Irmã Rosália. Ela faz um relato pessoal, como os senhores perceberam, da sua última encarnação. Ela está no estado de erraticidade, né, fazendo esse relato da sua última encarnação. Se pudesseis saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Vejam o relato dela. Ela está, como eu disse, na erraticidade, e ela faz ali uma análise, ela faz ali uma reflexão do quão bom foi poder beneficiar aquele próximo, né? Se pudesseis saber a alegria que provei ao encontrar no além, né, na erraticidade, aqueles a quem beneficiei, aqueles a quem ajudei, né, na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Vejam vocês, aqueles que nós repelimos, aqueles que nós
não perdoamos, sentimos raiva, ódio, né? Ela faz aqui um relato de que qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos, né? Qual é a diferença? Nós não teremos mais esse revestimento físico, mas a vida continua, a jornada continua. Então, vejam, como eu disse, a atualidade e a importância deste relato. Quero que compreendeis bem o que deve ser a caridade moral que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. Ela vai falar aqui da caridade material e da caridade moral. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que outro mais tolo possa falar. Isso também é uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espírita a única verdadeira está às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai sobretudo que não deveis menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei, vejam em primeira pessoa, né? Reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude por felicidade beneficiar algumas vezes, e a qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Recordai-vos de que Jesus vos disse que somos todos irmãos. Então, meus amigos, como eu disse, palavras interessantes, palavras profundas, né? Palavras que trazem uma reflexão, evidentemente, nos 365 dias do ano, mas em especial nesta época de Natal que se aproxima, né? Uma época onde temos mais uma vez a oportunidade de nos reconciliarmos, de perdoarmos, de nos aproximarmos daquele que, por algum motivo, tenha se afastado, pode ter havido ali um desentendimento. Temos aí, como eu disse, não só no Natal, mas em todo o restante do ano, mais uma oportunidade de nos reencontrarmos, tá certo? E eu faço, mais uma vez, o convite a todos para que façam em suas casas a leitura do Evangelho, o estudo das obras, né? A leitura e a implementação em suas casas do Evangelho no lar, né? Não esperem para a próxima sexta-feira para ouvir uma palavra evangélica, para ouvir uma nova reflexão em suas casas, né? Você nem vai tomar chuva, nem vai tomar frio para vir até aqui. Em suas casas, na comodidade do seu lar, junto aos seus familiares, façam o Evangelho no lar, façam esse estudo, porque a jornada é grande, a caminhada certamente é longa, né? E ela se faz com menores dificuldades nesse caminho a partir do momento em que temos, claro, o acesso a esse conhecimento tão valioso para as nossas vidas. Tá certo? Era o que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado, muita paz a todos. Provavelmente não estarei aqui mais até o final agora deste ano, mas faço votos de que vocês tenham muita paz, muita harmonia em suas casas, junto aos seus familiares, e que essa palavra de reflexão, que essa bem-aventurança, mais essa bem-aventurança trazida pelo Mestre Jesus, possa servir de uma reflexão especial a todos vocês, não só na noite de hoje, mas em todos os dias seguintes. Muito obrigado.